Luto na política. Morre o candidato à presidência Eduardo Campos em um trágico acidente de avião. A quarta-feira foi de tristeza em todo o Brasil. O governador Renato Casagrande destacou que perdeu um amigo e um parceiro político. Foi um choque para todos nós, os dirigentes do partido, para a sociedade brasileira. Para mim, como uma pessoa que já convive com o Eduardo desde a década de 90. Outras lideranças e o povo capixaba também lamentaram a morte do político, conhecido pela jovialidade. Há 16 dias, Eduardo Campos esteve no Espírito Santo fazendo campanha. O Espírito Santo, há 20 anos, assiste o PSDB e o PT governar o Brasil. E o Espírito Santo, nesse tempo, não teve nada de relevante. Pelo contrário, perdeu algumas conquistas. E você vai ver também, o Ministério Público quer mudanças na forma de avaliação da qualidade do ar em Vitória. O Hora News Espírito Santo começa agora. O governador Renato Casagrande lamentou hoje à tarde a morte do amigo e parceiro político Eduardo Campos, candidato à presidência da República pelo PSB. Campos estava a bordo de um avião que caiu em Santos, São Paulo. Secretário-geral do PSB, Casagrande, cancelou sua agenda de campanha. O governador Renato Casagrande recebeu a notícia pouco antes do meio-dia. Eduardo Campos estava na aeronave que caiu sobre uma área residencial na cidade de Santos, em São Paulo. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira. O candidato e outras 6 pessoas morreram. Em entrevista coletiva no Palácio Anchieta, Casagrande lamentou a morte do amigo e companheiro político. Foi um choque para todos nós, os dirigentes do partido, para a sociedade brasileira. Para mim, como uma pessoa que já convive com o Eduardo desde a década de 90, fazendo política com ele, dentro do partido, fora do partido, um choque, ficamos perplexos, tristes, porque a perda pessoal, para quem sempre conviveu e para quem é amigo dele. É uma tristeza que a gente sabe que está sentindo a família dele, sua esposa, sua mãe, seus filhos, seus 5 filhos. É uma tristeza grande. Eduardo Campos e Renato Casagrande se conheceram na década de 90, quando ainda eram deputados estaduais, se tornaram grandes aliados. No dia 29 de julho, acompanhado da vice Marina Silva, o candidato do PSB à presidência esteve no Espírito Santo para pedir o voto do capixaba e apoiar a candidatura de Casagrande à reeleição. Segundo o governador, foi o último contato que tiveram. Eduardo Campos deixa esposa e 5 filhos. Casagrande suspendeu as atividades de campanha pelos próximos dias. O governador garantiu que vai a Pernambuco para acompanhar o sepultamento. Sim, eu não tenho clima para poder fazer atividades. Vou desenvolver a burocracia do governo, mas a atividade de campanha que eu estava fazendo, não vou fazer nesses próximos dias. Tem que equilibrar as coisas. Quero participar do velório, do sepultamento dele, dar apoio à família. Aí depois a gente retoma o processo político. Eduardo Campos foi governador do estado de Pernambuco por 2 mandatos, de 2007 a 2014. Em 2010 foi o governador mais votado do país. Para Casagrande, a morte de Campos representa uma grande perda para a nossa política. É uma perda para o Brasil, sim. Eduardo era uma liderança que estava se tornando uma liderança nacional, que esse debate eleitoral, esse debate político estava o transformando numa grande liderança nacional. E como todos nós, cidadãos, cidadãs, dependemos de lideranças para que a gente tenha sempre alternativas, opções, de pessoas que nos representem. Eduardo estava já consolidado nesse caminho e se fortalecendo cada vez mais. O PSB tem 10 dias para indicar um novo candidato à presidência da República. Apesar das especulações em torno do nome de Marina Silva, a vice de Eduardo Campos, Renato Casagrande, que é também secretário-geral do partido, disse que esse é um momento de apoio à família de Campos e que a escolha deve acontecer nos próximos dias. Como é que vai ser essa discussão do nome? Não sabemos ainda. Não temos nenhuma ideia, assim. Estamos ainda em choque com relação à notícia. Temos que agora cuidar do Eduardo, cuidar da família dele. Daqui a algumas horas, alguns dias, com certeza o partido terá que se dedicar a esse tema, mas não é agora. Meu papel agora é como amigo, como amigo dele, da família, dar apoio à família.
Outras lideranças políticas do estado também falaram sobre a morte prematura de Eduardo Campos. O último contato foi por telefone, nessa terça-feira. Eduardo Campos estava bastante otimista. Difícil acreditar no que aconteceu. Ontem de manhã, a gente conversou sobre uma entrevista que ele ia dar à noite. Fizemos uma avaliação do dia anterior, de uma outra candidatura que tinha dado também uma entrevista, desejando a ele para que Deus abençoasse na entrevista, que ele estivesse bem, com alegria, com força. Foi nesse sentido. Ele vinha bastante animado com a campanha. Estava, e a gente estava sentindo isso no dia a dia, e a gente recebe hoje esse choque, essa tragédia nas nossas vidas. Prefeito de Vitória pelo PPS, partido aliado, Luciano Rezende, lamentou a morte de Eduardo Campos. O Brasil hoje perde não só um grande homem, a família do Eduardo, com 5 filhos, perde um pai, um marido com 49 anos, isso é uma tragédia pessoal, mas o Brasil também perde um grande líder e um sopro de esperança na melhoria da política brasileira. Paulo Artung, candidato ao governo do estado pelo PMDB, evitou fazer projeções sobre a corrida eleitoral e mostrou apoio aos familiares de Campos. Pensando na esposa, na família e também na família dos profissionais, que também estavam juntos nesse voo de trabalho, né? E eu quero aqui externar minha solidariedade, né? Profunda solidariedade aos familiares, aos pernambucanos, né? Quer dizer, Pernambuco perde uma liderança importante, né? E aos brasileiros, né? Esperar que Deus conforte os familiares, os amigos, né? E que ilumine nesse momento agora que precisa deixar a poeira baixar, né? Decisões vão ter que ser tomadas aí para frente, mas não é agora, no calor de um acontecimento dramático, triste, como esse que nós estamos vivendo. Na última vez em que esteve no estado, o candidato do PSB à presidência da República prometeu dar mais atenção ao Espírito Santo. E para quem conhece bem a trajetória de Eduardo Campos, o estado e todo o país perdem uma grande chance de mudança. A gente tinha essa expectativa de quando os debates começassem, quando a televisão, né, e ele ia ser conhecido do país todo e que ia surpreender, né? Mas quis Deus interromper isso. A gente tem que aceitar nesse momento de dor aquilo que é a vontade de Deus das nossas vidas. Além de Eduardo Campos, morreram no acidente os 2 pilotos, um assessor de imprensa, um cinegrafista e um fotógrafo da equipe de campanha de Eduardo. E ainda nesta edição do Hora News, a gente mostra mais repercussão da morte de Campos aqui no Espírito Santo. A seguir, por que muitos pais ignoram o uso da cadeirinha mesmo sabendo que ela pode salvar a vida de uma criança em caso de acidente. A gente volta já.